Aqui conosco virtualmente está conectada Naira Santa Rita, que é fundadora e coordenadora do Instituto do Clima. Naira, boa tarde. Espero que esteja nos vendo e nos ouvindo bem. Eu vou convidar também a Anne Misseus. A Anne está aqui, da Associação dos Haitianos no Brasil, presidenta da associação. Bem-vinda. Eu vou chamar também Marraia Sampaio, que veio nos prestigiar, representando a Perifa Sustentável, cofundadora e diretora. O Caianga, representando a Associação de Angolanos do Rio Grande do Sul, esteve nos acompanhando ontem e hoje aqui, com muita atenção. Ele se esforçou muito para estar aqui. Basicamente, saiu de Porto Alegre, foi de ônibus para Florianópolis para conseguir pegar um voo e chegar até aqui, mas ele não está se sentindo bem. Então, esperamos que ele se sinta melhor. Se ele conseguir voltar, ele se une aqui à mesa, senão a gente vai pegar as contribuições e recomendações dele e vamos incluir na relatoria. Vou convidar também Mariluz Mariano, representando o Conselho Uaral Orriduna, de Belém do Pará. Representando aqui o setor privado, a Gabriela Góes, que é coordenadora do movimento Impacto Amazônia, está aqui representando o Pacto Global. Gabriela, bem-vinda. E, finalmente, para fazer a moderação desse painel, o Hermano Prevoir, falei certo, Hermano? Membro da Rede Global do Acnur sobre o Clima. Eu passo a palavra, então, para o Hermano e seguimos aqui atentos ouvindo vocês. Antes de tudo, quero agradecer à Prefeitura de Belém, depois dessa notícia maravilhosa. Neste painel, vamos tratar sobre o fortalecimento das capacidades das comunidades deslocadas diante dos impactos das mudanças climáticas. De acordo com o relatório Tendências Global do Acnur, lançado na semana passada, as mudanças climáticas estão acentuando as necessidades de proteção e os riscos para as populações deslocadas, bem como contribuem para novos deslocamentos. Os refugiados são particularmente vulneráveis aos efeitos das mudanças climáticas e, como eles, outros grupos das comunidades de acolhida presentes nesses mesmos territórios também são desproporcionalmente afetados pelos impactos das alterações no clima, como população indígenas, ribeirinhas, quilombolas e periféricas. Assim, quando pretendemos criar mecanismos para prevenir, mitigar e preparar a resposta aos impactos das mudanças climáticas, é imprescritível darmos voz à população mais atingidas. Precisamos considerar as necessidades específicas dessas pessoas para garantir que as soluções propostas enderecem essas demandas de forma sensível aos recortes de gênero, étnico-racial, idade e outras diversidades. Com isso em mente, agradeço nossos panelistas pela presença neste evento e convidamos Naira Santa Rita, fundadora do Instituto do Clima, que está participando com a gente virtualmente, para começar. Mas antes quero apresentar ela rapidinho. Naira Zaco é fundadora e diretora executiva do Instituto do Clima, especialista em sustentabilidade e clima.
deslocada climática do evento extremo de Petrópolis, em 2022, Naira está em as 10 especialistas de sustentabilidade e clima da rede Brasil LinkedIn, que conta com mais de 50 milhões de profissionais. Sendo Top Voice 2022, é embaixadora do BC Harvard e MIT 2024 e One Young World Summit Montreal 2024 e datora do projeto de lei 1594/2024, com foco em deslocamento. Naila, a palavra é sua. Todos, espero que estejam me escutando. Muito obrigada, Hermano, pela apresentação. Muito obrigada a todo o time da Acnur pelo convite, por estar aqui com vocês hoje. Bem, vou compartilhar minha tela aqui para iniciar a minha fala. Para quem não esteja me vendo ou vai assistir depois e também, enfim, tem algum tipo de dificuldade de visão, eu sou uma mulher negra de pele clara, uso dreads na cor preta. Comumente eu uso um óculos, mas hoje eu estou sem. Estou com uma blusa aqui bege e com fundo de Teams. Vou compartilhar aqui minha tela. Espero que todos estejam vendo. Bem, como o Hermano já me apresentou, não vou encher muita linguiça, como eu digo. Me chamo Naira, sou filha da Ana, sou mãe do Kainan, sou deslocada climática do Evento Extremo de Petrópolis, de fevereiro de 2022, e fundadora do Instituto do Clima, que nasce com esse propósito de combater o racismo ambiental, a crise do clima e o deslocamento climático com base, né, na experiência de pessoas diretamente atingidas. Venho aí numa jornada há alguns anos, não só no movimento negro, mas principalmente trazendo a visibilidade e a amplificação de voz para os grupos mais afetados, especialmente comunidade negra, indígena, quilombola, caiçara, mulheres negras, crianças e pessoas em vulnerabilidade social. Como eu disse, eu venho de Petrópolis. Petrópolis é uma das cidades do interior do Rio de Janeiro mais atingidas por eventos climáticos extremos e desastres socioambientais. Em 2022, nós vivemos uma das piores crises que a cidade já vivenciou, com um marco de mais de 230 mortos, alguns ainda seguem desaparecidos, centenas de desabrigados e centenas de deslocados, assim como eu e a minha família. E desde então, a gente vem fazendo todo um processo de traçar soluções a partir da base, a partir do território, com foco não só na técnica, mas principalmente na experiência dos mais atingidos, considerando que, né, quem está no front, quem vivencia os eventos climáticos extremos e as pessoas que, assim como eu, são forçadas a migrar, a se deslocar, tem uma percepção completamente diferente. E nós precisamos desses grupos nos centros de debate, nos centros de diálogo e, principalmente, nos centros de formulação de política pública. E falando aqui só, acho que é um pouco de todos que estão aqui já sabem, mas é importante reforçar que há marcadores sociais muito específicos que mostram que os impactos das mudanças climáticas, eles acentuam diversas vulnerabilidades. A gente está falando de maior perpetuação da pobreza, a gente está falando de um percentual de 18% versus 3% de pessoas mais afetadas entre ricos e pobres, que, pós um evento climático extremo, não conseguem reconstruir suas vidas com dignidade, entram ali num processo de exclusão social e também num processo, né, de indignidade. A gente está falando de maior deslocamento. Há uma pesquisa que diz que 6 a cada 10 brasileiros eles acreditam que deverão se mudar por conta de mudanças climáticas e mais de 60 milhões perderão suas casas por conta de eventos climáticos extremos e outros diversos impactos, como saúde, como renda, né? Mais de 50% dos afetados desenvolvem ansiedade, depressão, e é uma incidência que vem aumentando quando a gente fala do risco do ciclo do desastre, que pouco se é falado hoje no Brasil. Né, que é o racismo ambiental em si, que é a falta de moradia digna, que milhões de brasileiros hoje vivenciam, né, morando em áreas de alto risco, em áreas insalubres, sem acesso à água potável, né, com uma violação de direitos humanos ali super acentuada, que quando acontece um evento climático extremo, essa situação é agravada.
Essa pessoa e esses grupos ficam ali vulneráveis ao risco de morte, elas perdem o pouco que têm e são forçadas, assim como eu e minha família, a se deslocar para outros territórios sem nenhum tipo de auxílio, de apoio, seja do município, do estado ou da União. Então, é extremamente importante enfatizar os marcadores sociais que demonstram os grupos que são os mais afetados pela crise do clima e que precisam de uma atenção maior para que a gente consiga efetivamente promover uma justiça climática que seja equitativa e, principalmente, antirracista, que faça sentido para com a realidade que nós temos no Brasil, que é muito específica. Eu sempre costumo dizer que crise do clima em Petrópolis, minha cidade, é uma coisa, crise do clima em Belém é outra, crise do clima no Rio Grande do Sul é uma coisa, crise do clima no Acre é outra. Então, nós precisamos de uma visão trazendo as especificidades de cada território. E quando eu falo de deslocamento climático, eu gosto muito da abordagem do Milton Santos, quando ele diz que território não é apenas um conjunto de sistemas naturais e coisas superpostas, mas sim o chão mais a nossa identidade. Porque pouco se fala do drama que é ser forçado a se deslocar do seu território. As pessoas sempre me dizem, mas agora você está bem, você está em outro território, você está segura, mas eu queria estar na minha cidade, eu queria estar com os meus, eu queria estar na minha casa. Então, quando a gente fala do deslocamento no Brasil, em que mais de milhões de pessoas hoje precisam se deslocar sem nenhum tipo de apoio para recomeçar, a gente está falando também dessa pessoa como sujeito, e não como apenas estatística, como a gente vê nos jornais hoje. Centenas de deslocados no Rio Grande do Sul, centenas de deslocados em Petrópolis. Essas pessoas são indivíduos com histórias, com jornadas, e a gente precisa ter essa visão, trazendo a identidade, a cultura, para que haja o mínimo de humanidade nesse processo que já é tão doloroso, não só de sobreviver a um evento climático extremo, mas principalmente todas as consequências que vêm a partir disso. E quando a gente fala de crise do clima, é importante a gente relembrar que a gente está vivendo uma crise de direitos humanos sem precedentes. Não tem como a gente olhar nos livros de história para ver o que a gente fez no passado. A gente nunca viveu algo dessa natureza, nessa proporção, com eventos climáticos extremos cada vez mais intensos, cada vez mais frequentes, e que vem impactando diferentes setores da nossa sociedade, principalmente os grupos com marcadores sociais específicos, com uma violação de direitos sistêmica. Além disso, quando a gente fala dessa equidade de justiça climática, a gente nota que os que menos contribuem com as mudanças climáticas são os que mais são afetados por elas e pelas centenas de consequências que vêm a partir disso, como os países do norte global, que são ali responsáveis por 92% das emissões, e quem paga a conta são os países emergentes. Além disso, é importante destacar que quando a gente fala de crise do clima e, consequentemente, do refúgio do deslocamento, a gente está falando de imprevisibilidade e incerteza. O próprio Banco Mundial ele projeta a necessidade de migração e deslocamento de mais de 200 milhões de pessoas entre os países do sul global até 2050. Ou seja, nós estamos falando de uma crise migratória de deslocamento e refúgio sem precedentes, de pessoas que vão se tornar estatísticas. E por isso que nasce o Instituto do Clima, não para poder pregar um ativismo apenas virtual, mas sim para poder sentar e traçar soluções, porque do problema a gente já sabe, há mais de 15 mil estudos que falam sobre crise do clima, sobre refúgio, deslocamento também vem se acentuando cada vez mais, mas nós precisamos de soluções, e soluções pautadas pelas pessoas que são as mais afetadas por todos esses atravessamentos. E aqui eu trago algumas provocações para que a gente consiga refletir juntos, que é prefira 1000 vezes ouvir quem foi para a guerra do que alguém que fala sobre a guerra, mas nunca esteve lá. E esse é um apelo para que a gente consiga amplificar as vozes das pessoas e territórios que são invisibilizados nos processos. Eu digo isso porque é uma cultura do esquecimento. Eu questiono para vocês, quem fala sobre Petrópolis hoje? Quem fala sobre Acre hoje? Quem está falando do Rio Grande do Sul agora? As pessoas e os territórios são esquecidos. Acontece o próximo evento climático extremo, o anterior é esquecido. Só que aquelas pessoas, aquele território, ele continua afetado e lidando com todas aquelas consequências. Então, é extremamente importante nós furarmos essas bolhas, principalmente no meio climático, e amplificar as vozes das pessoas que são as mais afetadas, que têm um conhecimento empírico da coisa, para que a gente consiga, a partir desse conhecimento, a partir dessa experiência, formular soluções mais específicas e mais estratégicas. Quando a gente fala nada sobre nós sem nós, é um apelo também
para que a gente consiga ceder os espaços. Eu sempre falo, quando, Naira, vamos falar sobre refúgio, eu falo sobre deslocamento, eu sou deslocada, mas refúgio eu posso trazer aqui meus irmãos, meus colegas que são. Então, também fazer esse movimento para que todas as vozes sejam ouvidas, consideradas e que participem de forma ativa dos processos, para que nós não tenhamos soluções superficiais para um problema que é super complexo e que merece toda a nossa atenção e urgência, principalmente. E no Instituto do Clima, nós atuamos com educação, com dados e pesquisa, com ações territoriais e incidência política. Educação, entendendo que, se eu for hoje numa comunidade como o Complexo do Alemão, no Rio de Janeiro, ou no Morro da Oficina, em Petrópolis, e falar sobre efeito estufa para a tia Zé, está lá com essa casinha no alto do morro, ela vai me dar um pesco-tapa, e eu vou entender o pesco-tapa dela. Não tem tempo para ouvir sobre efeito estufa. Mas quando eu digo para ela que racismo ambiental é que toda vez que chove, entra água na casa dela, que o próprio fato dela morar numa área insalubre, isso é racismo ambiental e não deveria acontecer, que ela tem direitos, cidadania e que a gente pode reivindicar isso. Quando eu mudo a abordagem, eu ganho esse público e trago ele para perto. Além disso, as nossas soluções de educação, elas permeiam todos os atores envolvidos na crise do clima, entendendo que todos são responsáveis, é uma responsabilidade compartilhada. Setor privado, setor público, sociedade civil, todos os entes precisam estar juntos, unidos e articulados para que a gente consiga ter um enfrentamento efetivo da crise do clima e de suas consequências, como o deslocamento climático. Além disso, a gente vem produzindo pesquisas para que todas as nossas ações sejam baseadas em evidências, porque apesar de nós vivenciarmos a experiência, a gente ainda precisa lidar com o negacionismo, infelizmente. Mas contra dados não há argumentos. Pessoas mentem, dados não. Então, a gente vem fazendo todo um processo junto com diversos ministérios, junto com outras diversas organizações da sociedade civil, para poder ter dados sobre a jornada do ciclo do desastre, incluindo a fase do deslocamento e refúgio climático, para que as nossas políticas sejam baseadas em dados e evidências. Além disso, temos também diversas ações territoriais a nível nacional, como a nossa Conferência Nacional de Racismo Ambiental e Justiça Climática Antirracista, e também atuamos com diversos movimentos de incidência política, como formulação de projetos de leis. Para nós, é extremamente importante e urgente aproximar dispositivos de mudança institucional para que os grupos mais afetados consigam fazer uma participação social ativa desses movimentos. Porque a gente sabe que o que eles decidem lá em Brasília afeta a nossa vida aqui. Aqui onde eu estou agora, no interior de Minas Gerais, em Juiz de Fora. Então, é extremamente importante empoderar as comunidades, empoderar as pessoas de uma maneira geral e, principalmente, aproximar esses dispositivos para que não seja algo apartado, mas que seja algo participativo, mudando a lógica. Além disso, o Instituto do Clima, desde 2022, foi quando eu escrevi meu primeiro projeto de lei, e eu nem sabia como escrever um projeto de lei, e, recentemente, agora nós tivemos o protocolamento desse projeto de lei junto da deputada Erika Hilton, vou falar mais um pouquinho à frente, justamente fazendo esse movimento de pegar as experiências enquanto sobrevivente de um evento extremo e deslocada climática, e transformar isso em demandas, transformar isso em processos para que as pessoas não precisem passar pelo que eu e minha família passamos. E, se precisarem passar, passem com mais dignidade, com mais apoio, como deve ser. Então, hoje nós temos 2 projetos de leis em incidência nacional e mais 3 em formulação, todos com foco na jornada do ciclo do desastre, compreendendo racismo ambiental, compreendendo deslocamento climático e outros diversos temas que atravessam a temática. Ano passado, junto com o Instituto Marielle Franco, nós incidimos no programa habitacional Minha Casa Minha Vida, justamente que é o maior programa habitacional federal do país, incluindo um critério de prioridade de acesso ao programa habitacional para vítimas de eventos climáticos extremos e pessoas que residem em áreas de risco e também de desastres socioambientais. Isso para a gente foi de extrema importância, porque uma das maiores barreiras quando você vivencia um evento climático extremo é retornar para uma moradia digna. Então, através dessa incidência, a gente beneficiou centenas de famílias que agora têm um critério de prioridade de acesso menos burocrático, mais acessível e mais humano, para que tenham efetivamente o seu direito de moradia digna válido. E aqui fica o meu agradecimento à deputada Duda Salabert, a todo o mandato, ao Instituto Marielle Franco, que esteve com a gente nesse front, fazendo isso acontecer, incluindo a minha família. A partir da incidência que nós fizemos, hoje, minha mãe tem sua casa própria. Então, é sobre isso, é fazer movimentos e testemunhar esses movimentos de mudança para nós e para os nossos, não no futuro, mas aqui e agora.
Agora, em maio, nós tivemos a Política Nacional de Deslocamento Climático protocolada pela deputada federal Erika Hilton. Nós lideramos, junto com o mandato dela, a redação desse projeto de lei, né? E, para nós, é extremamente importante que esse projeto seja aprovado, não só porque ele garante ali diversos direitos integrados, quando a gente fala de educação, saúde, renda e diversos outros aspectos, mas principalmente para poder fortalecer o combo de medidas de proteção que visam o enfrentamento às mudanças climáticas e também ao deslocamento climático, como a Política Nacional sobre a Mudança do Clima, sobre a Política Nacional de Proteção e Defesa Civil, como a Lei de Imigração, a Política Nacional de Direito das Populações Atingidas por Barragem, e dessa forma que nós possamos garantir ações efetivas e de longo prazo para auxiliar os deslocados climáticos. É importante mencionar que as pessoas que são forçadas a se deslocar por causa do clima, elas não precisam de ajuda apenas imediata. A ajuda imediata ela é importante, mas a vida dessa pessoa continua. Ela precisa de um acompanhamento, uma visão de longo prazo. E aí, essa lógica que a gente vem perpetuando para que haja uma ajuda, um apoio e uma política que consiga reger e protocolar todos esses movimentos de forma legítima e que abranja todo o território nacional. Além disso, aqui pontuando só alguns pontos rápidos em relação ao projeto de lei, a gente está falando ali de estabelecer centros de proteção para pessoas deslocadas pelo clima, para que haja um acompanhamento perene e não pontual, que haja ajuda emergencial de apoio, não só financeiro, mas de saúde mental, né, para que essas pessoas tenham ali o apoio necessário para poder lidar com essas consequências, não só da crise do clima em si, que é um evento traumático, mas principalmente do deslocamento forçado de seus territórios. Além de diversas outras medidas com foco em habitação, em educação, em saúde e empregabilidade. E aqui, para finalizar minha fala, que eu sei que meu tempo já está finalizando, eu trouxe algumas considerações do Instituto do Clima para serem incluídas, né, como recomendações na relatoria desse encontro, para que a gente consiga, né, juntos, conseguir a aprovação da Política Nacional de Deslocados Ambientais e Climáticos, que é a nossa grande meta esse ano, vai ser um grande marco, não só para a história do país, mas principalmente para o Sul Global, que nunca fez um movimento dessa natureza de garantir o apoio de deslocados e refugiados climáticos. E nós temos o potencial de liderar esse processo, né, de ser uma boa prática para que outros países reproduzam. Além disso, um protocolo para eventos climáticos extremos, como já vem sendo praticado em países como Índia e Japão, que são conhecidos ali como a periferia do mundo, né? Países, principalmente Índia, superpopulosa, toda uma questão ali geopolítica, mas ainda assim é líder quando fala em redução de perdas e danos, quando fala de evacuação, quando fala de realocação inteligente, né? Principalmente também preenchendo essa lacuna do auxílio imediato para o auxílio perene. A gente reforça isso, que as pessoas são indivíduos e não estatísticas, e também a responsabilidade social das empresas. É extremamente importante que as empresas estejam inseridas nesse debate. Elas têm um papel fundamental não só para mitigar os eventos climáticos extremos, mas para responder. É importante relembrar que as empresas, por mais fortes que sejam seus CNPJs, elas são constituídas por muitos CPFs. E quando acontece um evento climático extremo e esses associados, esses colaboradores são afetados, a empresa ela tem um papel fundamental de apoiar esses colaboradores, seja ali em coisas simples, antecipação de férias, uma assistência habitacional temporária, uma antecipação do plano de saúde, disponibilização de uma assistência social e psicólogos, são coisas simples, mas que vão fazer toda a diferença na vida dessas pessoas. E eu sou testemunha disso, porque quando eu vivenciei um evento climático extremo, a minha empresa, a empresa a qual eu trabalho no mercado corporativo, ela forneceu todo o aparato que eu precisava e que o governo não havia me fornecido. Então, as empresas elas têm um papel fundamental e, tendo aqui, junto com a gente, né, representantes do mercado corporativo, é importante trazer essa provocação para que haja um envolvimento no fortalecimento dessas medidas e que a gente consiga um protocolo abrangente, reunindo ali todo o mercado corporativo, todo o setor privado, em prol do enfrentamento da crise do clima e também dessa crise de direitos humanos. Enfim, por último, só para poder destacar a necessidade da inclusão dos indivíduos afetados nas tomadas de decisão, então amplificar as vozes das pessoas e territórios mais afetados pela crise do clima, pelo deslocamento climático, pelo refúgio, não escutar de terceiros, mas de quem recebe esses impactos de frente, diretamente, de forma desproporcional. Bem, agradeço muitíssimo estar aqui com vocês hoje
E eu espero que o restante dessa mesa seja incrível. Muito obrigada e até a próxima. Muito obrigada, irmã. Obrigado, Nayara, pela sua contribuição e a sua dedicação pela causa climática e dos migrantes, que são coisas mundial que às vezes são ignoradas. Mas muito obrigado. Agora a gente tem, por seguinte, a Milcis. Quem é a Milcis? Ela é presidente da Associação dos Haitianos no Brasil, é uma refugiada haitiana, cuja ela é uma haitiana, presidente da Associação dos Haitianos no Brasil, cuja missão é oferecer assistência social, jurídica e linguística e criar possibilidade de acesso à informação e formação para a melhor integração social dos haitianos no Brasil. Vítima do terremoto que aconteceu no Haiti em 2010, migrou para a Venezuela, onde concluiu o ensino médio e iniciou a carreira de enfermagem. Chegou ao Brasil em 2017 com o desejo de ajudar pessoas através do seu trabalho no Rio Grande do Sul. Tem apoiado refugiados e imigrantes na promoção de seus direitos econômicos, sociais e ambientais. Agora, vocês, quero chamar a Anne Mercedes para conversar e fazer a sua exposição. Você tem 15 minutos. Boa tarde, pessoal. O meu conterrâneo já fez uma biografia de mim. Eu queria tanto falar em francês para ser uma diferença, mas infelizmente não tem tradutores, então eu vou continuar em português, tá bom? Senhoras e senhores, estamos reunidos hoje para compartilhar não só nosso ponto de vista e experiência de um problema que, de um modo ou de outro, diz respeito a todos nós aqui presentes, mas também para oferecer uma estrutura para uma solução desse problema. Para uma solução desse problema, a adoção do primeiro Tratado Internacional para a Proteção e Assistência aos Deslocados Internos é, de fato, uma conquista significativa. E é com grande prazer que eu dirijo algumas palavras a esse prezado público no dia em que, oficialmente, é concretizado o processo. Vale repetir que o deslocamento interno constitui, talvez, um dos maiores desafios humanitários mais intimidadores da atualidade. É difícil, se não impossível, medir o impacto sobre muitos milhões de homens, mulheres e crianças deslocados, além de inúmeras famílias acolhedoras. E a comunidade resistente. As causas do deslocamento com uma outras partes do mundo são evidentemente múltiplas, complexas, além de desastres naturais, o deslocamento, desenvolvimento, na maioria das vezes, as causas do deslocamento são aqueles que contribuem com os conflitos armados, situações de violência, pobrezas, recursos, instabilidade política e má gestão. Sistemas de justiça podem ser catalisadores de todos os deslocamentos provocadores pelos conflitos. Esses momentos fatores muitas vezes dificultam o fim de deslocamento e fazem com que tarefas de reconstruir as vidas e restabelecer os meios de subsistência dos afetados pelo deslocamento seja ainda mais difícil. Muitas de vocês que estão aqui hoje, vindo de países em que um lugar de casa sofre muitos anos de conflitos armados e deslocamentos, conhecem bem as causas e as consequências, por vezes opressivas e deslocamento interno. O impacto devastador e a consequência a longo prazo de um conflito armado, de que uma hora de outra expulsa muitas pessoas de seu país.
muitas delas mais de uma vez, como a situação atual no estado do Rio Grande do Sul. De maneira ou de outra, refugiados estão em desplaçamento interno sem um destino. Vale ressaltar que nós, haitianos, nessa situação, estamos vivenciando a mesma tragédia que aconteceu em 2010, onde houve terremotos de magnitude de 8,5. Milhares de pessoas morreram e vários desaparecidos. Vale ressaltar que eu não sou uma sobrevivente dessa tragédia atual no Rio Grande do Sul, também na tragédia de 2010. Ficar em linha de frente como liderança me faz perceber que, como nós refugiados, temos força e coragem, abraçando um ao outro, ajudando hoje de uma forma e de outra. Mas fica sempre uma pergunta: para onde vamos depois? O que vamos fazer depois? Para poder ajudar com essas perguntas, trazemos aqui 8 pontos-chave que podem ajudar a melhorar essa situação. Primeiro ponto: educação e captação, workshop e treinamento. Realizar workshop, regularizar sessões de treinamento sobre práticas sustentativas, gestões de desastre e adaptação climáticas. Ponto 2. Engajamento e comunitário. Participação ativa. Envolver as comunidades deslocadas no planejamento e implementação de projetos climáticos. Assegurar que suas vozes e necessidades sejam ouvidas. Liderança comunitária. Identificar e capacitar lideranças comunitárias para que atuem como pontos focais e agentes de mudanças de dentro das comunidades. 3. Infraestruturas resilientes. Promover construções de infraestruturas resilientes e desastres naturais, como abrigo seguro e sistema de drenagem eficiente. 4. Acesso ao recurso e financiamento. Microcrédito e subsídios. Disponibilizar microcréditos para apoiar projetos locais e adaptação e mitigação climáticos. Parcerias com ONGs e governos. Estabelecer parceria com organizações não governamentais e agências governamentais para garantir recurso e apoio técnico. 5. Planejamento e implementação de políticos. Desenvolver políticas públicas que reconhecem a necessidade específicas das comunidades deslocadas e promovem a justiça climática. 6. Monitoramento e avaliação. Implementar sistema alerta precoce para desastres naturais, permitindo respostas rápidas e eficazes. 7. Promoção e coação social. Fortalecer a coação social, a rede de apoio entre os membros da comunidade, promovendo a solidariedade e a colaboração. Atividades culturais e sociais. Organizar atividades culturais e sociais que oferecem as identidades comunitárias e resiliência coletiva. E, por último, 8. Conservação e uso sustentável de recurso. Aqui tem algumas fotos que dão nosso trabalho aqui no Rio Grande do Sul, que eu trabalho em um abrigo na zona norte de Porto Alegre, da capital, onde vários imigrantes sofrem de discriminação, sofrem xenofobia, porque as pessoas que estão na linha de frente, que é responsável pelo abrigo, não teve nenhum curso, não teve nenhum planejamento de como trabalhar com imigrante. Aí sabem que a comunidade imigrante tem dificuldade com a língua portuguesa e nós, da associação, nós estivemos na frente para ajudar na tradução, ajudando com apoio. Agradeço ao Acnur pela oportunidade, agradeço à cidade de Belém, que é muito bonita, por certo, pela oportunidade de estar aqui. Muito obrigada. Bom, quero parabenizar a Milceus e posso falar porque, às vezes, depois de uma catástrofe, tem pessoas que são esquecidas depois de um tempinho. Porque nós, imigrantes, às vezes, que tem problema de comunicação, falar português, e para quem fala francês, o crioulo, às vezes é uma coisa muito difícil. Então, ajudo essas pessoas e traduz para eles. São uma coisa muito, muito, muito bom, tanto como humano, mas também é uma coisa gratificante. Eu acho que
Deus vai te abençoar depois. E agora temos a Marian Sampaio, que vai fazer a sua exposição. Ela é cofundadora e diretora da Marian Sampaio é bacharel em Relações Internacionais pelo Centro Universitário Belas Artes e pós-graduada em Direitos Humanos e Lutas Sociais pelo Unifesp. Trabalha como foco em justiça climática, gênero, raça, juventudes e migração. Foi palestrante em conferências da ONU para Mudanças Climáticas COP26, 27 e 28 na Escócia, Egito e Emirados Árabes, debatendo sobre o racismo ambiental no sul global. É cofundadora e diretora do Instituto Perifa Sustentável, mobilizando juventudes para uma nova agenda de desenvolvimento sustentável no Brasil, considerando as perspectivas de raça e território. Agora, quero chamar a Marian para fazer a sua exposição. A palavra já é sua. Funcionando? Sim. Perfeito. Vou pedir licença para chegar mais perto do slide, acho que fica mais fácil. Pronto. Aí vocês me veem, acompanhem o slide e eu vejo daqui também. Tá bom. Só para passar, como é que eu faço? Olha o spoiler. Como a gente pode começar a descer aqui? Tá ótimo. Qual tem que chegar? Esse aqui. Ele caiu. Aqui em cima do sorte. Bom, boa tarde a todos, todas e todes. Queria primeiramente agradecer o convite do Acnur, na pessoa da Silvia, de poder estar aqui hoje. Essa pauta é extremamente cara para mim, porque antes de trabalhar em crise climática nos territórios e comunidades, eu trabalhei por muito tempo com refugiados, continuo trabalhando, especificamente com crianças e jovens refugiados na I Know My Rights, que é outra das organizações que faz parte do ecossistema de organizações apoiadas pelo Acnur, e foi justamente essa vivência, trabalhando com o público refugiado e entendendo que cada vez mais, no nosso contexto internacional, o refúgio, ele migrava e ele se transformava naquilo que antes era guerra e percepção política, mas também agora passa a ser sobre os desastres e conflitos ambientais, que também inspira parte dessa luta e esse olhar, inclusive, às comunidades locais aqui no Brasil, com especial atenção às favelas, comunidades marginalizadas, povos indígenas, comunidades quilombolas e todas as outras comunidades locais e que, de alguma forma, se veem mais afetadas pelos efeitos da mudança global do clima e todas as suas consequências também.
Então, eu preparei uma apresentação para falar sobre o fortalecimento de comunidades para essa ação climática, porque no Perifa Sustentável a gente acredita que é fundamental que todas as comunidades, que as pessoas mais atingidas, elas tenham não só essa voz, mas a autonomia e o fortalecimento das suas capacidades. E para isso, para além de ter uma juventude que ocupa os espaços de incidência política, que já comunica, que já faz essa incidência, a gente trabalha muito na vertente de educação, entendendo que 2 mulheres negras, 3, 4, 10, 20 não são suficientes. A gente precisa capacitar essa juventude cada vez mais para incidir de maneira localizada, mas também ampliada e global nessa agenda. E para isso a gente precisa trabalhar cada vez mais nesses programas de formação, na sensibilização do que é crise climática e deixar que essas comunidades elas também estejam empoderadas e realmente entendam por que crise climática tem a ver com a realidade delas. Então a gente acredita em abordagens de aprendizagem que sejam extremamente ativas e não literalmente só passem o conhecimento e capacitem, mas que a gente produza o conhecimento em conjunto. Isso nunca foi tão importante. E o Perifa nasce questionando basicamente por que a gente precisa falar de justiça climática no Brasil, nesse contexto do Sul Global, e por que a gente precisa falar para todos, para todas e todes, e principalmente privilegiando a voz da juventude. A gente sabe que a crise climática ela é uma crise global. Só que ela vai atingir algumas pessoas, alguns países mais intensamente primeiro. Não vai atingir todo mundo da mesma forma. Então, quando eu falo de crise climática, eu sempre gosto da analogia do barco. Não estamos todo mundo no mesmo barco, de forma alguma. O mar, o rio, ele pode até ser o mesmo. Só que tem gente que vai atravessar por ele no iate de luxo, tem gente que está num barco, tem gente que está num barco furado, tem gente que está numa canoa, tem gente que se agarra um pedaço de tronco e vai, e tem gente que simplesmente vai a nado. O que a gente vai fazer com isso? Não estamos todos no mesmo barco, porque as condições são muito diferentes. E a gente precisa partir dessa premissa para entender que, a partir dessa desigualdade, a gente precisa olhar para algumas comunidades e populações com cuidado especial e direcionado, seja nos projetos da sociedade civil, seja nas políticas públicas. Sim, a gente precisa priorizar. Porque na hora de bater a desigualdade e dos impactos da crise climática nos atingirem, eles vão atingir as minorias primeiro. E o que vai determinar isso, invariavelmente, dentre diversos marcadores sociais que a gente tem na nossa sociedade, vai ser o quê? A sua raça, a sua etnia, a sua nacionalidade, seu CEP ou a falta dele, seu gênero, e por aí vai. E a gente precisa entender o que a gente faz com isso. E com relação à justiça climática, eu sempre costumo dizer e ressaltar que o contrário de justiça climática, para a gente poder entender e lutar por justiça climática de forma efetiva, a gente precisa entender também que o contrário de justiça climática, principalmente no sul global, para os países que recebem, seja para os países que migram, que vão gerar refugiados, é entender que o contrário de justiça climática não é injustiça, é racismo ambiental, que são as populações racializadas que vão ser os maiores alvos. O contexto, né, o termo racismo ambiental, esse conceito, ele é mais atual do que nunca, só que ele foi cunhado lá em 1981 por esse líder afro-americano, que é o Benjamin Franklin Chaves Jr., que é considerado um dos nossos pais do racismo ambiental. E apesar de ser extremamente atual e explicar muito dos conflitos e dos desastres e tragédias que a gente observa hoje nos territórios, ele fala de um contexto estadunidense, do movimento por direitos civis, do movimento negro. Então, eu acho que é um indicador muito importante ressaltar que esse termo racismo ambiental ele não surge no ambientalismo, porque a gente ainda disputa espaços no ambientalismo. Para falar de comunidade, para falar de periferia, para falar de raça e de gênero. Então, é muito importante visibilizar essa questão. Ele vai falar de um contexto estadunidense que se aplica aqui, e na época vai fazer uma referência direta a como as comunidades negras eles eram expostas a externalidades ambientais negativas. Então, na época, eram os resíduos tóxicos,
Mas hoje a gente tem uma ampliação, uma gama, enfim, de situações que expõem as comunidades negras e indígenas e periféricas a esses lugares. Então, isso pode ser a falta de acesso à energia, enquanto ao mesmo tempo a gente fala de transição energética justa, tem gente que não tem luz, tem gente que não tem energia, não chegou para todo mundo, a questão de saneamento básico e diversas outras questões. E é para isso, é dentro desse contexto de justiça climática, de racismo ambiental, de luta por reparação e de toda a valorização dos nossos saberes que são tradicionais, que são ancestrais e que são locais, é que o Perifa Sustentável surge e trabalhando em 3 pilares centrais, que é educomunicação. Então, já que a gente trabalha com a juventude e a gente é o país do Cone Sul com o maior número de jovens, mas eles também vivem em situação socioambiental, uma questão extremamente forte quando a gente pensa na questão educacional, mas também econômica, porque a gente tem mais da metade de jovens aqui no Brasil sobrevivendo com até um salário mínimo, ou seja, são jovens pobres e de periferia. O que a gente tem é que é preciso ampliar a comunicação sobre a crise climática, mas de forma que faça sentido para todo mundo. Porque é lindo quando a gente vê as discussões internacionais num contexto global, mas será que ela está chegando para todo mundo? Será que todo mundo sabe que o que está decidido, sendo decidido ali, são os nossos futuros? Também é sobre a gente. E se é sobre a gente, se é sobre as nossas vidas, os nossos corpos e os nossos territórios, nós também precisamos estar lá. Mas para isso, a informação precisa chegar. Então, educomunicação é o primeiro pilar. Depois disso, ações territoriais, então entendendo que não é só com o microfone ou com o megafone na mão que a gente faz a revolução, é preciso estar no território, entender no território e trabalhar para o território, seja com políticas e projetos a longo prazo para empoderar essas comunidades, seja com ações emergenciais, porque o território tem frio, o território tem fome, o território precisa de educação já. Então, entendendo essas perspectivas, a nossa ação territorial ela é muito grande, ela é forte, ela é prioritária, ela precisa ser. E, por último, incidência política, seja em locais nacionais ou internacionais. Então, hoje a gente vai do nível municipal ao estadual, até o nacional e o internacional. Então, estamos ocupando, por exemplo, o Conselho da Seclima, que é a Secretaria de Clima de São Paulo. O Perifa Sustentável ele nasce na favela da Brasilândia, mas agora a gente já tem um braço muito grande no Rio de Janeiro, lá no Complexo da Maré, todas as favelas, todas as comunidades, periferias. Então, estamos a nível municipal, na Frente Parlamentar Ambientalista Estadual também. Então, a gente criou um GT específico para falar sobre juventudes e clima, e que antes não existia. Querendo ou não, a gente sabe que a política ela ainda é um ambiente muito restrito e hostil a muitas juventudes. Então, como é que a gente organiza as juventudes que historicamente não estão lá para ocupar e disputar esse espaço e essa narrativa, trazendo as suas vozes? A Frente Parlamentar Ambientalista Federal, também juventudes, também racismo ambiental, e agora participando ativamente desse processo do Plano Clima Adaptação em todas essas consultas públicas e reuniões também. Em termos de espaços internacionais, uma das mais importantes é a COP, mas também temos outras esferas em que é super importante incidir, que a gente fala pouco aqui realmente no Brasil, como a COP de Escazú, por exemplo, que vai falar especificamente sobre o acesso à informação na nossa região da América Latina e do Caribe, vai falar sobre a proteção de defensores ambientais, e a gente luta atualmente por essa ratificação do governo brasileiro, porque isso vai trazer uma série de benefícios para nós também. As SBs, que são os órgãos subsidiários que antecedem as COPs, o Fórum Mundial de Alimentação, disputando e discutindo o clima também, dentre outras redes, organizações e coletivos, que a gente também não faz nada sozinho. E dito isso, eu trouxe algumas imagens para mostrar para vocês que o Perifa Sustentável, ele é isso. Ele é incidência internacional, ele é ONU, ele é discurso, ele é fala e ele precisa ser para a gente se projetar. Existem situações muito engraçadas que acontecem nas COPs, que eu não sei se vocês têm esse costume com incidência política, mas se vocês já bateram na porta daquele prefeito, daquele governador, ou até mesmo daquele ministro para tentar falar e articular e não conseguiram, no contexto internacional a gente consegue. A gente consegue porque a sociedade civil lá presente é muito menor,
E a gente consegue, porque na imagem do poder público existe também um filtro de entender. Olha só, essa organização está ocupando uma COP, está ocupando uma conferência da ONU, então o trabalho deve ser relevante, porque o poder público também é muito demandado, mas a gente utiliza isso como estratégia para fazer valer também toda essa articulação local que a gente faz. Então, sim, na conferência a gente disputa esses temas globais também, a gente disputa esse lugar, mas também a nossa agenda local, porque isso também é mais facilitado. E, ao mesmo tempo em que existe toda essa incidência política e esse diálogo, existe também muita ação local, existe chão de território, existe uma atuação que é focada e centrada nas pessoas, nas crianças e nas juventudes. E aí eu trouxe 2 exemplos de logos, porque o Perifa ele tem essa pegada muito divertida. O Clima de Quebrada é dessa foto que eu mostrei anteriormente, então, um projeto que a gente fez formando mais de 200 alunos de escola pública, isso só num semestre, porque ele continua e ele reverbera. 200 alunos de escola pública lá do território da Brasilândia e mais de 50 professores, porque a gente sabe que, né, invariavelmente, os alunos eles vão levar isso para a família, para as associações e para os seus ciclos, mas os professores também continuam, então, a gente tem que trabalhar nos 2 lugares, nas 2 vertentes. E o Mussurana, que é o desenvolvimento de um projeto urbano climático integrado do território para o território, discutindo quais são os impactos da chegada do metrô lá na região da Brasilândia, seja os impactos ambientais, porque a gente tem o movimento do Parque do Morro Grande lá na Brasilândia, que é histórico, que busca essa interlocução com a prefeitura há muito tempo, então os impactos ambientais nesse parque, nessa área verde, e nos impactos que isso tem para a vida das pessoas, como isso faz as pessoas literalmente desapropriarem das suas casas e serem movidas do seu próprio território. Isso também é deslocamento, isso também é pensar em como você está sendo retirado do seu território e pensar em qual garantia você tem, qual garantia que o poder público está te dando de acordo com uma escolha que ele faz de trazer a inovação, entre aspas, mas, ao mesmo tempo, muitas vezes não cuidar da forma correta das pessoas que já vivem e habitam lá, sem consulta pública adequada, sem ouvir a população e negligenciando as nossas vozes. E aí trouxe para vocês, enquanto questionamento, para a gente pensar, para além da crise climática, começar a usar esse vocabulário e questionar como o racismo ambiental ele atinge comunidades brasileiras e refugiadas também, entendendo que, estando no território brasileiro, a gente vai estar no mesmo espaço muitas vezes. Então, quando a gente fala de periferia, a gente não fala só de comunidades brasileiras, mas de comunidades refugiadas também. E trazer para vocês, e essa é a primeira definição de racismo ambiental do Benjamin Franklin Chaves Jr., que a dimensão de racismo ambiental ela não vai ser só você, enquanto indivíduo, sendo mais afetado por todos esses efeitos e consequências, mas também tem diversas dimensões. Então, primeira delas, discriminação racial já na elaboração dessas políticas. Então, no momento de criação, você não ser considerado de nenhuma forma. A aplicação dos regulamentos e leis, ou seja, quando eles literalmente já existem. O terceiro, direcionamento de comunidades negras para lugares insalubres, instalações de resíduos tóxicos, que é literalmente o que a gente diz respeito à marginalização e exclusão das populações. Quando a gente fala de risco de vida também, e principalmente uma dimensão que é política institucionalmente falando, que é a exclusão de pessoas negras da liderança. E essa liderança pode ser da liderança dos movimentos ecológicos, que tradicionalmente não consideram a voz de pessoas pretas, a voz de pessoas indígenas e periféricas, dos movimentos ecológicos, da política, de diversos outros espaços. Estamos excluídos da liderança. Como é que a gente muda esse cenário? E aí, pensando em que a gente teve várias notícias aqui ao longo do seminário de como isso afeta comunidades refugiadas, trouxe algumas que ilustram como isso afeta também comunidades periféricas, e não necessariamente uma coisa exclui a outra, pelo contrário. Eu acredito que complementa. Então, se a gente tem lugares e locais que não têm água, que não têm rede de esgoto e que concentram essas ilhas de calor, são para esses lugares também que as políticas públicas devem ser direcionadas com o devido recorte. E aí a gente tem diversas consequências que a gente já sabe quais são,
desde inundações em bairros específicos, né? Quando chove lá em São Paulo, não é Pinheiros, não é Faria Lima que alaga, é a Brasilândia, é Heliópolis, é Paraisópolis. Aumento dos deslizamentos de terra, que traz uma questão também muito forte com relação à habitação, que prova para a gente que a crise climática e as questões climáticas, elas não são e não devem ser restritos ao ministério, a uma secretaria, ao lugar em que se discute meio ambiente, mas deve ser cada vez mais interseccional, não só para a sociedade civil, mas também para o poder público, falta de saneamento básico e por aí vai. E dizer que quando a gente também olha para os dados, por mais que a gente tenha falta de dados desagregados para muitas das questões, a gente sabe, principalmente, e aí pegando recorte de 2 desastres, Mariana e Brumadinho, lá em Minas Gerais, que as maiores vítimas foram mulheres negras. E aí, quando a gente pensa nesse contexto internacional, eu, enquanto internacionalista, gosto muito de trazer a visão de racismo ambiental, que não se refere só ao contexto brasileiro e à nossa nação, mas também no lugar internacional. Então, quando a gente pensa em relações entre norte e sul global, se a gente parar para pensar, o norte global são os países mais ricos, desenvolvidos, principalmente economicamente. Só que se a gente para pensar no sul global, ele não é racializado também? A gente não tem o recorte de pessoa latina enquanto etnia no Brasil, a gente não tem esse costume. Mas o Brasil é um país de maioria negra, os países africanos são países de maioria negra, os povos latinos eles são indígenas também, os países insulares asiáticos, eles são compostos de pessoas amarelas, que também são pessoas racializadas. Então, esse racismo ambiental, ele também se direciona e se envolve, ele também se apresenta nesse contexto internacional. Ele não é só restrito ao contexto de Brasil, e é por isso que a gente tem que falar, popularizar e marcar tanto ele também. Isso nunca foi tão necessário, extremamente necessário. A gente tem um contexto internacional, um sistema internacional marcado por essa desigualdade de poder, em que quando a gente pensa em Brasil, por exemplo, eu que falo a partir dessa visão e desse trabalho na Brasilândia, é periferia 2 vezes. É periferia porque é Brasilândia, mas é periferia porque é Brasil. Né? Nas relações internacionais, a gente tem muitas teorias que vão dizer que o centro, eles seriam esses países desenvolvidos e mais ricos, e querendo ou não, etnicamente falando, brancos, enquanto nas periferias a gente tem os países em desenvolvimento, em que as desigualdades imperam. Então, o Brasil também está na periferia. É periferia 2 vezes, em contexto local e em contexto internacional também. A gente tem também, nesse contexto internacional, uma dificuldade muito grande de se discutir adaptação, e por isso que no local político, o Perifa Sustentável e as comunidades têm dado um esforço e um enfoque maior nisso, porque quando a gente fala de mitigação, de redução das emissões de carbono, vai afetar e vai atingir todo mundo, mas a adaptação é como os territórios eles vão, digamos assim, se virar, é como eles vão realmente cuidar do seu território e da sua população. Então, a adaptação climática, no final das contas, apesar de ser importante, acaba sendo muito problema nosso, e a gente tem que olhar sobre como essas comunidades elas precisam se tornar cada vez mais resilientes às mudanças climáticas, porque se a gente fizer tudo certo a partir de agora, infelizmente, a gente ainda vai ter muita coisa acontecendo, muita chuva, muita seca, muita desigualdade e muitos eventos climáticos extremos. Não é se preparar caso aconteça, vai acontecer. O que a gente faz com isso? O que a gente faz com esses estudos, com essa ciência e com tudo isso que a gente já sabe que realmente vai atingir invariavelmente essas comunidades? E aí eu também trouxe outra imagem para ilustrar esse contexto internacional, que são ativistas da COP protestando globalmente contra a injustiça nos países, mas também visibilizar outro caso, que vai novamente trazer luz às questões de raça. Eu não sei se vocês acompanharam, mas a gente teve um tempo atrás uma viralização dessa foto em contexto internacional, que eram ativistas globais que pousaram ao lado da Greta Thunberg, que é muito conhecida, ativista climática global, e o fotógrafo que tirou essa foto excluiu
essa ativista negra que está ali do lado da foto, que é a Vanessa Nakati, uma ativista extremamente reconhecida, ugandense, por ser uma mulher negra. Ele provavelmente não conhecia ela. Ela é uma militante negra, africana, que faz um trabalho tão importante quanto a Greta, que tem muitas similaridades, inclusive porque ela também pressiona o poder público, mas sofreu ali uma edição extremamente racista de ser excluída dessa foto. A foto deixada, a foto vinculada globalmente, foi só uma foto com pessoas brancas e loiras. E uma das coisas que também visibiliza o quanto esse apagamento é feito é que essa não foi uma atitude só do fotógrafo. A maioria das pessoas só conheceu a Vanessa Nakati por conta desse episódio, por conta do racismo denunciado, o que prova que as nossas referências ambientais, elas são majoritariamente brancas e masculinas, elas não costumam ser negras e indígenas. E a gente vem mudando esse cenário e precisa mudar cada vez mais. E aí eu deixo essa frase para dizer que ativistas como Vanessa Nakati, ativistas negras, ativistas indígenas, ativistas do Sul Global, elas são tão imprescindíveis quanto qualquer outra. Só que a gente não sabe disso porque esses corpos são negros, são indígenas, são periféricos, são jovens. E isso também é racismo ambiental. Hoje a gente sabe que existe um contexto estruturalmente racista no Brasil, mas isso vai ser um tabu, porque só 34% das pessoas admitem preconceito, apesar de saber que esse racismo existe. Então, trazer políticas desagregadas, né, em termos de dados raciais e priorizar essas populações e esses territórios tem sido cada vez mais difícil. E para isso a gente tem que questionar sobre quem precisa de justiça climática no Brasil. Então, são as mulheres indígenas? São as mulheres migrantes? São as mulheres negras, as pessoas negras, as quilombolas? São as crianças? São os jovens que precisam de justiça climática? São os homens? São as pessoas amarelas? São jovens negros, periféricos, de favela, que precisam de justiça climática? São as mulheres negras? Quem que precisa de justiça climática no Brasil? No final do dia, todo mundo precisa de justiça climática, porque minimamente a gente precisa entender que viver num mundo muito mais igualitário e socialmente justo é bom para todo mundo. E quando a gente pensa em soluções para essa injustiça climática e racismo ambiental no Brasil, a gente tem que questionar e a gente tem que adicionar o componente periferia, nacionalidade, raça, CEP e tudo isso. E aí a gente produziu, junto com diversas organizações, esse mapa de diretrizes para o enfrentamento ao racismo ambiental e promoção da justiça climática no Brasil, que tem uma série de recomendações. Então, quando a gente pensa, por exemplo, em promover diálogos com múltiplos setores, que é o que Namara falou, por exemplo, no nosso primeiro dia, pensar nessa governança multinível, pensar em como um plano clima e adaptação desenvolvido pelo governo federal, por exemplo, vai reverberar para outros setores, é fundamental. Garantir a transversalidade de temas. Então, quando a gente fala de crise climática, falar de refúgio, falar de imigração, falar de apatridia, de raça, de classe, de gênero, de etnia, em todos esses projetos, políticas e ações também. Reconhecer e financiar esses saberes que são culturais, que são sociais, que são periféricos para todo mundo. Usar dados desagregados, por exemplo, para pensar em como a gente inclui as pessoas, considerando, por exemplo, diferentes nacionalidades, porque isso é importante. Desenvolver cada vez mais um diálogo entre todas essas esferas do poder executivo e legislativo, seja municipal, estadual ou federal. Estimular estudos, pesquisas, promover educação e, principalmente, construir com e não para. Construir com refugiados, com migrantes, com pessoas negras, com mulheres, com pessoas indígenas, com pessoas quilombolas, com pessoas periféricas, com comunidades locais, e não para elas. Quando a gente constrói com, já existe muito claro ali a premissa de que o nosso ideal, de que a gente não quer só ouvir, a gente quer construir junto, porque existe um componente nas nossas lideranças e nas nossas políticas públicas que é não entender literalmente a contextualidade do território em que a gente vive.
é não estar na nossa pele. Então, se só a gente está na nossa pele, a gente também precisa estar nesses espaços internacionais de tomada de decisão. Se não estiver tomando a decisão, influenciando quem está tomando também. Construir com e não para. Construir com todo mundo, sem deixar ninguém para trás. Obrigada. Obrigado. Obrigado. Obrigado, Mariana. Mas, normalmente, quando a gente fala do achismo, eu sempre gosto de fazer uma pergunta. Quando isso vai parar? Talvez com a sensibilização, mesmo sempre a gente fez. Mas, infelizmente, isso nunca parou. Muito obrigado pela sua contribuição. Agora vamos seguir em frente com Geraldo Canhanga. Infelizmente, que não se sente muito bem, ele vai participar online. Geraldo Canhanga é presidente da Associação de Angolanos no Rio Grande do Sul. Geraldino é bacharel em Administração de Negócios Internacionais pela Universidade Metodista de Porto Alegre e pós-graduado em Marketing Digital. O angolano chegou no Brasil por intermédio de uma bolsa de estudo para ingressar no ensino superior. É presidente da Associação dos Angolanos e amigo do Rio Grande do Sul, uma instituição que atende refugiados e imigrantes, bem como promover a ação de cidadania e proteção dos direitos humanos. Com vocês, Geraldinho Canhanga. Geraldinho. Volume. Geraldinho. Oi, boa tarde. Estão me ouvindo bem? Tá, agora. Perfeito. Então, boa tarde a todos, boa tarde a todas. Primeiramente, quero agradecer a Deus pela oportunidade de poder estar aqui compartilhando dessa mesa, né, com pessoas tão qualificadas para tratar sobre as questões ambientais e também as questões que dizem respeito aos imigrantes refugiados. Quero agradecer a Acnur por ter evidenciado esse esforço, né, para a gente poder colocar na mesa uma pauta tão necessária, ainda mais no momento em que nós estamos vivendo, no Rio Grande do Sul, especificamente, né? E agradecer, de certa forma, a todos que estão presentes, sejam da sociedade civil, sejam do Estado ou até da iniciativa privada. Eu fiz uma breve apresentação, né? Quero, antes de começar a apresentação, pedir as minhas sinceras desculpas por não tá aí presente em loco, né, fisicamente. Vai fazer quase 2 meses desde que ocorreu as enchentes do Rio Grande do Sul, e a gente tem trabalhado assiduamente, né, participativamente desde o primeiro momento dos resgates. E nesse período eu vi muitos amigos que trabalham comigo, né, adoecerem, e na minha cabeça não passou, né, que isso fosse acontecer comigo, ainda mais no dia de hoje, né, num evento tão importante. Mas para destacar que isso também é consequência, né, dessa crise climática que a gente está vivendo no Rio Grande do Sul. Então, eu vou basicamente trazer um pouco de toda a experiência, né, se tratando da temática que a gente tem aqui na mesa. Vou trazer toda a experiência que a gente tem vivenciado a partir do momento que a crise
a enchente se deu em Porto Alegre e nos demais municípios do Rio Grande do Sul, e também entender como nós conseguimos nos fortalecer para poder minimizar, né, o impacto negativo de toda essa crise, de toda essa catástrofe. Então, se puder passar o slide para mim, eu agradeço, por favor. Então, eu acabei definindo essa crise em diversas etapas, né? E a primeira delas foi justamente quando a gente se colocou no meio da água para poder resgatar essas famílias, né, que gritavam por socorro. Eu creio que o que muita gente presenciou, muita gente viu pela internet é uma coisa, né? Mas agora para nós que estávamos diante da realidade, que estávamos no local, é outra realidade completamente diferente, né? Eu nunca tinha visto uma situação como que a gente viveu, né, nesses últimos dias no Rio Grande do Sul. E isso eu consigo balancear com a guerra civil que eu vivi em Angola, em 95, 96. Eu não tinha visto algo tão gritante e tão forte, ainda mais aqui no Brasil. Então, nessa primeira etapa, a gente se colocou e se mobilizou enquanto comunidade imigrante para poder resgatar as famílias que estavam apelando por socorro e sem traçar a régua da nacionalidade, da racialidade, de gênero. A gente precisava apenas salvar as pessoas, as vidas humanas. E aquelas que a gente conseguiu salvar, que obviamente hoje estão tocando a sua vida, mesmo com os conflitos emocionais que estão tendo e vão ter daqui em diante. Mas tem muitas que a gente não conseguiu salvar. Tem muitas famílias que nós não conseguimos tirar da água. Então, esse resgate, por exemplo, foi na cidade de São Leopoldo, no centro, na Avenida da Gama, onde tinha muitas famílias pedindo socorro e não tinha ninguém para ajudar. Não tinha poder público, não tinha iniciativa privada, não tinha ninguém. E nós chegamos por intermédio de um amigo que disse que tinha muita gente lá que precisava ser resgatada. E foi aí que a gente se mobilizou. Em 2 horas a gente conseguiu o barco e nos colocamos na água para tirar aquelas famílias que estavam desesperadas, sem nenhum apoio. E aí a gente conseguiu resgatar. Inclusive, essa foto que está do lado esquerdo, que tem um rapaz com a camiseta do Capitão América, nessa canoa, nesse barco, está uma enfermeira que precisava pegar medicamentos no laboratório que atendia um hospital com doentes que são vítimas da AIDS, e eles precisavam tomar os coquetéis. E a água já tinha tomado o laboratório. Se a gente não conseguisse essa canoa para levar ela lá e retirar os medicamentos iam todos ficar debaixo d'água e, consequentemente, a gente teria mais morte. E foi aí que a gente, né, conseguiu a canoa e conseguiu levar essa enfermeira até lá para resgatar os medicamentos, depois que a gente resgatou as famílias, para poder atender esses pacientes que são vítimas da AIDS. Pode passar, por favor. Aqui eu trago uma imagem já do abrigo Centro Vida, que é um dos maiores abrigos de Porto Alegre, que acolheu a maior parte, né, da nossa população, de vários imigrantes, refugiados, né? A Anne está aí, depois ela vai poder comentar um pouco mais sobre a realidade. É o maior abrigo, né, de Porto Alegre, mas também é o que apresentou mais desafio por conta da sua insalubridade. É uma situação muito desumana o que a gente conseguiu, o que a gente viu, né, e vivenciou nesse abrigo. A forma em que muitos, não só imigrantes, refugiados, como brasileiros, foram alojados nesse local sem preparo nenhum, sem insalubridade,
sem estrutura nenhuma para acolher essas vítimas. Foi muito triste. Pode passar, por favor. Foi muito triste essa situação, mas é uma das realidades. Eu queria que tu pausasse os dois vídeos à direita, deixasse só o primeiro, que é do Centro Vida, que está... Isso, deixasse só lá. Aí foi quando a gente foi, eu e a Anne, né? Aí a gente já... Quando a gente foi, aí já estava um pouco mais... Nesse dia já estava um pouco mais estruturado. Aí eles já conseguiram montar uns pallets para poder cobrir as famílias por conta do frio, né? Nós estamos no inverno, o Rio Grande do Sul é um estado muito, muito frio. E aí conseguiram umas armações de ferro, pallet, com cobertores, para poder proteger essas famílias, né? E repara que aí tem famílias de mulheres que estão mulheres gestantes, mulheres com crianças, né? Tudo junto aí. E esse é um dos abrigos que muitos imigrantes sofreram, foram vítimas de preconceito, foram vítimas de racismo, xenofobia, né? É muito triste a situação que ocorreu. A gente entende que é um despreparo muito grande, né? A crise, ela pegou praticamente as pessoas, o Estado despreparado, e a gente quer que minimamente se tenha um pouco de noção, né? E criar mecanismos de poder lidar com situações como essa, porque elas vão ocorrer novamente. Essas realidades, elas vão acontecer novamente. Não só no Rio Grande do Sul, talvez em outros estados. A gente nunca sabe. E é importante que esse exemplo que está acontecendo de forma triste no Rio Grande do Sul possa servir como um trampolim para a gente realmente pensar, criar mecanismo de poder lidar com essas mudanças climáticas, né? Que não é mais uma situação de ficar só no papel bonito de que o Estado, o governo, né, tem política de mudanças climáticas, mas na prática é completamente diferente. Isso que eu estou falando de modo geral, porque se tratando dessas situações de clima, mudanças climáticas, nós sempre somos os mais afetados. Por quê? Porque os imigrantes, os refugiados, eles sempre se encontram à margem da sociedade. São os imigrantes, são os refugiados que vivem em situações de vulnerabilidade, que vivem, né, perto de valões, né, do cone de rios, que vivem perto dos diques, das regiões que são paupérrimas, né, sem condição nenhuma, insalubre, sem saneamento básico. Né? Isso aponta para uma realidade que a gente tem no Brasil, que é a questão de moradia, né, para a população migrante refugiada. Porque a partir do momento que a gente não consegue entender por que a comunidade imigrante sempre se estabelece nesses territórios, né, a gente vai ter essa realidade continuando. Por quê? Porque é nesses territórios em que o imigrante consegue fazer uma locação sem precisar, por exemplo, de fiador. É nesses territórios que o imigrante consegue fazer uma locação de forma direta. É nesse território que o imigrante consegue locar, por exemplo, uma casa num valor que esteja acessível com o salário que, por exemplo, ele recebe mensalmente. E isso nos coloca numa condição muito, muito difícil socialmente falando. E aponta realmente por esse desafio, que é um desafio de moradia. Que política nós temos de moradia para a população? Né? Eu acho que o que está acontecendo no Rio Grande do Sul é um desafio para a gente realmente, né, começar a ter estratégias pragmáticas e soluções práticas para atender caso haja novamente crises como essa, catástrofe como essa que está acontecendo no Rio Grande do Sul. Pode passar o segundo vídeo. Eu não sei se tem som. O vídeo é do meio. Eu não sei se tem som esse vídeo, é uma foto, mas essa família é uma família de imigrantes venezuelanos que moram bem no cone de um não é rio, eu não sei qual o nome que eu vou atribuir, mas é um valão, né? Talvez seja essa a nomenclatura, e que eles já foram afetados o ano passado quando deu as enchentes, quando choveu fortemente no Rio Grande do Sul. O ano passado, 2023, teve também uma catástrofe, não na mesma amplitude, mas que assolou a maior parte também de alguns municípios do Rio Grande do Sul. E essa família ela foi vítima dessa enchente. E repara que essa família são venezuelanos, têm 2 filhos, e um dos filhos é cadeirante.
né? O ano passado eles foram afetados. E no dia 2 de maio, quando realmente começou a água a invadir as casas, eles resolveram sair de carro. Estavam os 4 procurando um lugar para poder ficar. E eles conseguiram alocar uma casa em São Leopoldo, fugindo da enchente que estava assolando na região onde eles residiam. Só que o mais agravante foi que a casa onde eles conseguiram alocar também encheu, também foi afetada por essa crise climática. E aí eles estavam morando na rua, dentro de um carro. Imagina com um filho cadeirante, que tem paralisia cerebral, de 27 anos, que precisa do auxílio total da família para poder fazer tudo, todas as questões fisiológicas. E eles estavam na rua. Foi quando eles me ligaram e eu pedi para que eles fossem direto para um abrigo que tinha na cidade de São Leopoldo. E aí eles foram atendidos e foram acolhidos. Esse terceiro vídeo aí é um dos vídeos mais impactantes que aconteceu. Essa casa estava debaixo d'água, né? Eu não sei se tem som nesse vídeo. Não sei se está dando para ouvir. Me sinalizem aí, por favor. Não está. Ok. Mas essa casa é no bairro Campina, também em São Leopoldo. E essa casa estava debaixo d'água. Tem que ver o que a casa acendeu por baixo. Né? O sofá foi parar em cima do telhado. Pneus de caminhão em cima do telhado. Sabe? Totalmente destruída pela chuva, pelas enchentes. Totalmente sem condições de conseguir reparar. Está tomada essa casa. Está totalmente comprometida. Não tem nenhuma condição de moradia novamente. Né? Para morar tem que deixar cair tudo e poder construir de novo. Pode passar os slides, por favor. Aí nessa região já em Canoas, ao lado da Matias Veio, né? Estava eu, Gabriel. Gabriel é um dos intermediadores culturais, trabalha na Secretaria da Saúde, né? A delegada Vivi, que falou antes, né? Trouxe essa questão dos intermediadores culturais, que é um ponto positivo, né? Para toda a comunidade migratória em Porto Alegre, que são os intermediadores culturais que ajudam a ter um atendimento à comunidade migrante, né? Por conta da língua. Essa região também chama-se Mato Grande, em Canoas, foi completamente comprometida. Eles tiveram que sair, e repare que eles moram em um prédio de 4 ou 5 andares, mas tiveram que sair porque a água chegou quase no segundo piso, né? O primeiro andar completamente tomado. Aí essas casas estavam completamente destruídas, né? As pessoas chegaram e começaram a colocar tudo para fora. Pode passar aí, por favor. Eu quero mostrar um pouco das soluções, né? E esse aspecto é um pouco da resposta que a gente conseguiu trazer para poder atender todas essas famílias. Por quê? Porque esses atendimentos emergenciais, eles são realmente emergenciais. E aí eu quero trazer um ponto muito crucial, né? Para o governo local, para o Estado, né? Para os representantes dos ministérios, de várias secretarias que estão presentes, né? A Acnur também. A ação que a gente deve tomar diante de uma realidade como essa, que é emergencial. Numa realidade como essa, a gente tem que evitar seguir protocolos, entende? Porque protocolos são burocráticos, atrasa processo. Não se pode imaginar que numa situação como essa, depois de 30 dias, a gente não conseguir receber auxílio de forma direta para ajudar as famílias, para poder dar um pouco de acolhida para essas famílias que estavam clamando, mesmo estando em abrigos, sabe? Mesmo estando em abrigos, sofrendo preconceitos, xenofobia. Algumas famílias que foram para casas de amigos, parentes, que também estavam sofrendo porque não tinham nem comida para se alimentar, não tinham como ajudar. Desculpa. Isso é muito Kanhanga. Oi. A gente tem só 15 minutos, mas parece que já passou esses 15 minutos. E você tem só algum minuto para terminar. Só me deixa eu terminar. Eu tenho muita coisa para falar e realmente por 15 minutos é muito pouco esse tempo, né? Para quem está vivenciando tudo que a gente está vivenciando lá no Rio Grande do Sul durante esses dias. Mas assim, essa foi uma campanha que a gente criou com uns amigos, né? Nós fizemos uma música e conseguimos arrecadar mais de 22 mil reais
que reverte eles em cestas básicas para poder chegar de forma direta na casa dessas famílias migrantes que estavam passando por essa necessidade, inclusive muitos abrigos. Nós criamos um grupo de todas as lideranças migrantes para a gente poder dividir tudo que chegava até a nós. E esses mesmos imigrantes que fizeram chegar os depoimentos, as denúncias de muita xenofobia nos abrigos. Foi assim que a gente conseguiu entender. Pode passar, por favor. Pode passar. Aí é uma série de ações que a gente fez com a Acnur. Eu recebi a Acnur lá dentro de casa, a Thaís, a Joana, né, a Eliana, que eu agradeço imensamente por eles terem escutado e apresentarem também essa perspectiva de escuta, né, ouvir como é que a gente estava trabalhando, mesmo apesar desses apoios não chegarem de forma direta. Pode passar, eu vou querer terminar, desculpe, tá? Pode passar esse vídeo aí, pode passar. Eu vou... Exatamente, pode parar aí. Eu não sei se tem som, mas tenta criar condições de fazer com que o áudio saia aí para vocês ouvirem o depoimento dessa imigrante venezuelana, né, que ela conta um pouco daquilo que ela sofreu diante dessa crise climática. Tem como passar com o áudio? E aí eu vou encerrar. Se tiver como, eu vou encerrar. E, Kanyanga, a gente pode compartilhar depois. Parece não tem som. Não tem som? Não. É uma pena, porque seria importante que a gente escutasse com os nossos ouvidos o depoimento de quem sofreu, de uma mulher que tem 2 crianças e passou por uma tremenda situação muito triste de vida ou morte, né? E hoje está aí contando a história e ela se emociona. Por isso que eu queria que vocês escutassem. Esse material todo tem disponível no meu Instagram, né? Na nossa rede da Associação dos Angolanos, né, para que, de certa forma, vocês possam entender qual foi o impacto, né, de uma crise climática como essa que assolou, né, o Rio Grande do Sul. Eu vou terminar, né, a minha apresentação, mas agradecendo, obviamente, né, a Acnur pelo convite, pedindo desculpa por não se sentir tão bem, né, por ter tombado justamente aqui em Belém, diante desse seminário. Eu gostaria de passar isso em minha casa, mas não é o que ocorreu. Então, agradeço. Valeu? Canhanga, só um minutinho. A gente vai tentar passar, só um segundo. A gente vai diminuir você, tá? E tentar passar projetando diretamente do Canva. Que a gente tem a sua apresentação aqui também. Espera só um pouquinho. Obrigado. Vamos ver. Se não der certo, a gente te fala, mas só para você ter certeza que tentamos de tudo. Salí a las 6 de la tarde, ya casi la noche con mis hijos. Y eso fue porque, ay, no, fue horrible. Entonces, ay, qué cuento eso. Eso fue porque llegaron unas personas al frente de una casa y las personas que estaban allí le pidieron ayuda a ellos si nos podían remolcar en una curiara, porque nadie nos quería sacar. Nosotros estábamos locos con esos trapos rojos para que nos fueran a rescatar. De ahí el hermano mío con los otros muchachos que estaban allí, ellos se tuvieron que lanzar en el agua para poder buscar una curiara para que nos sacaran de allí. Ahí ellos consiguieron un barquito pequeño. Ahí ellos dijeron, bueno, no vamos a poder salir de aquí porque la corriente nos va a llevar para atrás. La corriente estaba horrible. Ellos se tiraron así con el agua aquí. Y yo, bueno, yo gritaba, yo le decía, bueno, voy a perder a mi hermano. Horrible. Ahí ellos lograron sacarlo porque remolcaron ese bolsito. Ahí, bueno, ahí yo no lo pensé 2 veces. Yo con mis hijos agarré, yo tengo 5 hijos. Ahí agarré a mis hijos, monté ahí. Y eso fue horrible. Mamá, nos vamos a ahogar, mamá, sácanos de aquí, mamá, mamá. Eso no me sale de aquí. Yo decía, Dios mío, saca a mis hijos. Eso fue horrible. Ellos iban gritando hasta que llegamos hasta la estación aquí en Relo. Ellos iban gritando, auxilio, nos vamos a morir, auxilio, auxilio. Yo tenía las 2 hijas también pequeñitas y ellas se me habían dormido. Yo las cobijé como cuando las gallinas agarran los puestos. Cuidado. Y yo me decía, mamá, no vamos a morir, mamá. Yo le decía, no, yo no voy a sacar aquí. Primero soy yo, pero ustedes no. Hasta que logramos llegar allí y ellos pedían auxilio, auxilio, hay niños, hay crianzas. Y como pudimos, bueno, logramos salir de ahí.
Ahí nos rescataron, nos llevaron a un abrigo. Ahí tuve toda una noche. Ahí llegó una muchacha, creo que era de la ONU también, y ella pasaba cada momento. Ella pasaba cada momento por el lugar donde yo estaba. Y ella me veía, yo la veía, ella me veía. Porque yo lo tenía a ellos en una cobija, nada más, no tenía colchón ni nada. Ahí ella me dice, si yo te doy una ayuda, tú la aceptas. Y yo me quedé solamente pensando. Y yo le digo, bueno, está bien. Está bien, yo lo voy a hacer por mis hijos, le digo. Ahí ella me consiguió un apartamento. Ella me consiguió un apartamento. Ahí yo tuve casi todo el mes completo en el apartamento. Ahí estuve con mis hijos. Ahí, bueno, gracias a Dios, estuve ahí con ellos. Todavía estoy ahí con ellos luchando, berreando, nada más de solamente sacarlos a ellos de toda esta crisis, de todo. Kayanga, a gente vai colocar você de volta, tá? Aí a gente vai liberar o seu som. E agora a gente encerra. Eu vou passar aqui para o Hermano para chamar outra pessoa. Obrigada, Kayanga. Melhoras. Obrigadão. Obrigado, Kanyanga. E muito obrigado por compartilhar seu trabalho com a gente. E você está fazendo um trabalho muito bom e gratificante. E vamos passar para outra pessoa. Depois, não sei se vai ter perguntas ou não. Então, tá. Obrigado.